que você precisa saber para poder calcular a pensão alimentícia do seu filho. Meu nome é Sandra, eu sou advogada especialista em direito de família e aqui nesse canal eu trago conteúdo semanalmente sobre direito de família. Então, se você quer aprender, já clica aqui e me segue. Vamos lá, sem rodeios, vamos direto ao ponto. A gente tem que analisar aqui vários pontos para poder calcular a pensão alimentícia. O primeiro ponto que a gente vai analisar é a necessidade da criança. Então, por exemplo, qual que é o padrão de vida da criança, qual que é a idade da criança, questão de saúde, questão de educação, porque tem criança que tem alguns problemas de saúde, por exemplo. A gente tem que ver qual que é o tipo de educação que aquela criança tem ou já tinha antes do divórcio, então tem que analisar isso. Tem que analisar outras despesas essenciais, como moradia, atividades extracurriculares, tá? Tudo isso. O primeiro ponto que a gente vai analisar é a necessidade da criança. Segundo ponto que a gente vai analisar, a capacidade econômica de quem vai pagar. Então, vou pegar o exemplo aqui que a criança vai ficar com a mãe e quem vai pagar a pensão é o pai. Então, a gente vai analisar o quê? A capacidade que o pai tem para poder pagar a pensão desta criança, a capacidade financeira. Tá? Isso vai envolver aqui, a gente vai analisar a renda líquida dele. Então, nessa renda líquida vai ter incluído salários, vai ter incluído rendimentos, vai ter incluído investimentos, vai estar incluído outras fontes de rendas que às vezes, no meu exemplo aqui, o pai pode ter, tá? Porque ele vai ter, às vezes, lá uma despesa fixa, uma despesa variável da criança, então a gente tem que analisar essa renda dele. E o terceiro, que a gente fala que é um trinômio, o terceiro ponto que a gente vai analisar é a questão da proporcionalidade. O que isso quer dizer? A gente tem que analisar se a renda do pai está de acordo com os gastos da criança, se ele tem condição de pagar os gastos da criança. Se ele tem condição de pagar mais ou menos que a mãe, no caso, dos gastos da criança. Então, a gente vai analisar esse trinômio. Necessidade, possibilidade, proporcionalidade. Tá? Que nessa possibilidade é a capacidade econômica da criança. Tá? Qual outro ponto que a gente tem que colocar para poder fazer a análise dos alimentos da criança? A gente vai olhar fatores extras, tá? Então, a gente vai olhar, por exemplo, a necessidade de um apoio educacional a mais, ou seja, um professor particular, uma escola particular, situações médicas extraordinárias, como que vai ser resolvida, entende? Então, a gente vai colocar também aqui dentro da pensão outras coisas que podem acontecer. Então, por exemplo, se seu filho, ele tem plano de saúde, quem que vai pagar esse plano de saúde? Vai ser meio a meio? Vai ser o pai? Ou vai ser sua mãe? Se tiver alguma despesa extra, porque, sei lá, fez um tratamento dentário, ou teve que fazer um tratamento médico, ou vai fazer uma atividade além daquelas que já faz, vai fazer um jiu-jitsu, vai fazer uma natação, vai aprender o curso de inglês, quem que vai pagar, como é que vai ser? Porque isso é uma despesa extra. Dentro da pensão alimentícia, a gente não coloca simplesmente comida, que é o in natura. Não é simplesmente o supermercado ou a padaria. A gente vai colocar tudo que tá dentro. Tá? Dito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou dar o passo a passo aqui para vocês. Primeiro, a gente entender o que vai ser analisado dentro de uma pensão alimentícia. Como que você vai provar quais são as despesas do seu filho? Você vai fazer um levantamento. Então, por exemplo, aqui no meu escritório tem uma planilha que eu entrego para cliente para a gente colocar todos os gastos da criança. Então, você vai fazer um levantamento. Então, você vai listar tudo ali mensal que tem da criança, incluindo alimentação, educação, saúde, vestuário, transporte, lazer e as outras necessidades específicas também. Você vai colocar tudo nessa planilha. O que você tem que entender? Para cada coisa que você vai colocar nessa planilha, você tem que ter um comprovante. Não adianta você virar e falar, meu filho faz taekwondo. Cadê o comprovante do taekwondo? Meu filho faz natação. Cadê o comprovante da natação? Então, você precisa de ter comprovantes, ok? Beleza. Aí, dito isso, o que a gente vai fazer? Vamos começar a analisar todas as fontes de renda que o pai tem. Então, se você sabe onde o pai trabalha, sabe quanto que o pai trabalha, sabe se o pai faz algum bico ali, se ele ganha mais, não, ele é autônomo, mas eu sei quanto que ele cobra, mas eu sei que você vai colocar isso tudo também ali num documento, num Word, no papel, para o advogado, porque isso vai ser bom pra gente. Não, doutora, mas eu não consigo analisar a renda do ex, enfim, não tem informações? Ok, a gente vai tomar outras providências. Eu estou falando aqui de uma forma mais simples, tá? Quem tem essas informações, ótimo. Quem não tem, a gente vai procurar de outras formas, ok? Colocou tudo isso. No meu exemplo aqui, eu trouxe a planilha que eu utilizo aqui no escritório. Se você não tem uma planilha que você consiga colocar tudo isso, o que você vai fazer? Você vai anotar num papelzinho mesmo. Papel, tá, gente? Vai pegar um caderno, vai anotar. Se não tem um caderno, vai lá no computador e anota. O importante é você ter tudo isso analisado, tá? Aí você foi e entrou com uma ação judicial. O que você tem que ter ali em mente? Você tem que ter em mente que a justiça, ela não está ali para defender o pai ou defender a mãe. A justiça está ali para olhar o melhor interesse da criança. O que é melhor para a criança. Não interessa se o pai e a mãe estão com raiva e estão querendo matar o outro. Vocês vão ter que ser adultos para poder olhar o interesse da criança. Dito isso, o que você tem que pensar? Propostas de acordo. Você tem que entender que vai ter aquele pedido de pensão que vai ser a melhor. Vai englobar tudo que você precisa. Ok? Então, pensa aí o melhor acordo possível da sua vida. Você vai ter esse acordo anotado. Você e seu advogado, claro. Você vai ter esse acordo anotado. Acordo número 1. O acordo número 2 que você vai anotar é aquele acordo que não vai suprir tudo, mas vai suprir grande parte, ou seja, uns 70% ali das coisas vai suprir. Então, por exemplo, no primeiro acordo você vai colocar lá a escola particular, a natação, o curso de inglês, o curso de balé, a viagem internacional, tudo bonitinho, tudo que precisa, ok? Tá. Você tem que ter esse acordo que é o acordo perfeito. Aí você tem que ter um acordo intermediário. Não, eu vou tirar então a viagem internacional, eu vou tirar então, por exemplo,
a natação, eu vou ficar só com o taekwondo, que é uma atividade extracurricular, e vou ficar com o inglês, que é para o desenvolvimento dela. Beleza, você vai fazer um segundo acordo. Isso, obviamente, você tem que ter um advogado para te ajudar a fazer esses acordos, tá? E você vai ter o terceiro acordo, que é aquele acordo pela metade. O que seria um acordo pela metade? É aquele acordo que não vai suprir 100%, mas ele vai ter ali pelo menos uns 50% das coisas da criança, ou seja, o básico, básico, básico. O inglês não é básico, por exemplo. O taekwondo não é básico, por exemplo. Entende? Você vai colocar o básico ali. Por que eu estou falando isso? Porque quando você for para audiência, você tem 3 tipos de propostas que você pode falar para o genitor, no caso, para o outro advogado também. E aí vocês vão analisar, tá? Fora desses 3 acordos, você vai aceitar acordo? Aí vai depender da estratégia sua e do seu advogado. Aqui no meu escritório, eu recomendo os meus clientes a não aceitarem, tá? A seguirem com o processo e ver o que o juiz vai falar, de acordo com todas as provas que a gente vai juntar ali. Ok? Ou seja, vamos voltar aqui no início. Primeira coisa que você vai fazer é entender o que é uma pensão alimentícia e o que está dentro da pensão alimentícia. Então, a gente falou que são todas as necessidades da criança, incluindo despesas com casa, com aluguel, água, luz, etc. Segundo ponto que eu falei, vocês têm que elencar todos os documentos, as provas, os comprovantes dos gastos que você tem com a criança. Então, seja de supermercado, seja da escola, seja do taekwondo, enfim, de tudo. E o terceiro ponto que você tem que entender é: vá para a audiência com propostas de acordo, porque a justiça não está ali para defender nem o pai nem a mãe. A justiça está ali para defender o interesse da criança. Então, quanto mais certinho você levar as coisas e apresentar para o juiz, melhor vai ser a decisão dele. Não para você, mas para o seu filho. Tá? Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto e esclareço para vocês. Se não ficou com dúvida e gostou do conteúdo, clica aqui e compartilha com quem precisa.